Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sou a Eliane, do canal Alves Best. Hoje vim contar uma história. Enquanto eu faço meu cabelo, vou fazer aqui um Se Arruma e Fala. Vou contar aqui uma história que aconteceu comigo há 10 anos atrás. E o quanto de lição que eu tirei disso. Eu já passei uma escova no meu cabelo, assim, escova rápida. Essa raiz. Eu vou então passar uma chapinha de leve pra alinhar mais os fios. Usei esse protetor térmico aqui, da L'Oreal. Já tenho ele, já tem um tempão e ele rende pra caramba. Chapinha já quente. Se você me acompanha aqui no canal, sabe que eu já contei 1000 vezes que eu sou casada com um português. E no período que eu estava à espera, né, de encontrar ele pessoalmente lá em Portugal, era por essa época do ano que eu fui lá em dezembro. Então, essa época em novembro, aqui que a gente tá, inclusive foi o Facebook que me lembrou dessa data, que fazem 10 anos do acontecido. A gente estava na expectativa das coisas acontecerem, né? Então, eu trabalhava numa escola e pronto, e era o assunto do momento. Não com todas, mas entre as minhas amigas da escola, né? Entre o pessoal mais chegado, assim, minha família e as minhas amigas da escola. Tava todo mundo super ansioso também junto comigo, porque a cada dia que passava, se aproximava mais das férias da escola e do momento de encontrar, então, pessoalmente, aquele cara que eu falava na internet todo dia. Então tava todo mundo muito ansioso, né? Nesse dia a gente foi sair do trabalho, como era de costume, no carro de uma delas, das nossas amigas. Na verdade, o carro nem era dela. Por que eu vou dizer esse detalhe? Por causa que tem uma consequência lá no final. Então o carro não era dela, acho que era de um tio dela, alguma coisa assim, mas ela usava. Depois do trabalho a gente saiu, né? Fomos comer alguma coisa. Eu tô fazendo essa chapinha aqui à la francesa. Elas não têm o mesmo cuidado que a gente tem no Brasil, de pegar mechinha por mechinha e fazer as coisas bem alinhadas, não. Pega um chumação e bota a chapinha em cima e seja o que Deus quiser. E aí então fomos comer alguma coisa, já falei, Manaus é grande. Então muitas vezes chove de um lado de Manaus e não chove do outro, né? Eu trabalhava, não era no centro, mas era mais ou menos perto do centro, muito longe de onde eu morava na Zona Leste. Então era recorrente, assim. Choveu onde eu estava lá no centro, quando eu chegava em casa, eu toda molhada, e lá não tinha caído uma gota d'água. Era super normal isso. E nesse dia também choveu. A gente foi comer e choveu lá onde a gente estava. Quando terminou, estava começando a chover nesse lugar onde a gente estava e a gente foi embora pra casa. Super animadas, conversando o que a gente ia, o que eu ia, elas me dando ideias do que fazer. Nesse período que ia estar aqui, né? De como mostrar o Brasil, como mostrar o Amazonas. Essas coisas, né? De moças tagarelas. Íamos nós três. Ia a motorista, a outra ia sentada no banco do carona e eu atrás, super responsável, sem cinto de segurança, sentada entre os dois bancos. Não me lembro se todo mundo estava com cinto de segurança. Fomos então ao nosso caminho, chuva. De uma hora, assim, a gente tava tão entretida nesse assunto de Eliane vai pra Portugal, não sei o que lá. E ela tava conduzindo devagarinho, porque era uma zona de ladeira e tava chovendo, né? Não tava chovendo muito forte, mas o suficiente para a estrada ficar mais escorregadia. Numa dessas foi tão rápido, questão de segundos. Eu não sei o que aconteceu. Eu pisquei, eu só sei que a gente começou a gritar. E assim, uma delas tinha uma mania de tudo que falava, nunca falava só uma vez a palavra, falava, se era para. Então, era em nível de brincadeira, sempre assim, e assim estávamos. Rindo e brincando, e de repente eu ouvi um para com isso, para com isso. Foi exatamente assim, para com isso, para com isso. Mas achei que fosse brincadeira. Quando eu abri meus olhos, foi segundos. Quando eu abri meus olhos, eu tava no chão na parte de trás do carro, né, de joelho, na frente do banco, sabe, de joelho assim, com a mão na cabeça. Não sei como isso aconteceu, mas eu estava assim e tinha alguma coisa em cima de mim. Esse tio dela tinha um monte de instrumentos, ele trocava numa banda, alguma coisa assim, e tinha esses instrumentos lá atrás, e os instrumentos eram mais altos do que aquela tampa normal aquela tampa que vai atrás em cima do porta-mala. Então isso saltou devido ao movimento. Aquilo veio pra cima de mim e aquilo que me protegeu, senão os instrumentos todos caíam em cima de mim.
fora os vidros. E quando eu abri meus olhos, então eu tava assim, e eu senti uma coisa aqui em cima e eu levantei, uou, tem alguém aí, tem alguém aí. Muito rápido, falei, mas o que aconteceu? Quando eu consegui tirar tudo aquilo de cima de mim, tava uma gritaria lá fora. Uma delas com a mão no rosto, a que tava no banco do carona, tava com a mão assim, toda suja de sangue e de vidro. Eu não gritei, né? Como tudo foi muito rápido, eu não gritei. Elas então estavam preocupadas comigo porque não me viram lá atrás. E aí eu vi que elas estavam lá fora, já era um monte de gente, tudo muito rápido. Um monte de carro aí, chuva. Os carros se arrumando assim, fazendo um círculo, né? Colocando luzes em cima. E já a gente ligando pra polícia, ligando pro bombeiro. E aí eu tentei sair. Tentei pular o banco do carona. Tava batido assim um lado do banco do carona, o carro foi assim. A gente ia na reta, na rua, no nosso caminho. Vinha um carro entrando na rua do lado. Esse carro, não sei se ele perdeu o controle, se ele não viu a gente, não sei o que aconteceu. Mas ele entrou com uma violência, ao invés dele reduzindo, porque ele entrou com uma violência, talvez tenha até perdido o controle, era uma mulher também. E bateu no nosso carro que ia aqui. Então, no que foi assim, não só bateu e levou, que o carro que a gente estava aqui, e foi parar numa outra esquina. Ainda bem que não tinha nada lá, e nem poste, nem nada, porque se tivesse batido, sei lá, podia ter sido uma violência, com violência muito mais forte, a gente ter se machucado muito mais do que o que foi. Quando eu tentei sair, eu vi todo mundo gritando, a que estava conduzindo estava em pé lá fora, ligando, não sei pra quem, mas estava muito desesperada, e ela é muito calma. Espero que você continue assim, querida. Mas era muito calma. E então, todo mundo ali aparentemente deveria ser calmo. Mas a que estava no volante estava no telefone desesperada. E eu olhei pra outra que estava com o rosto todo sujo de sangue, assim, a roupa. Nosso uniforme era branco. A gente vinha com o uniforme da escola que a gente trabalhava, então tava toda suja de sangue. E eu consegui ficar no banco do carona, tentei abrir a maçaneta, não consegui, o vidro todo quebrado. Então eu saltei pro lado do banco do motorista. No que eu vou pro banco do motorista, eu sinto aqui meu braço. Uma dor muito forte, porque como tava ali com a adrenalina forte, eu não senti nada quando eu levantei do lugar onde eu estava. Mas quando eu sentei no banco do motorista, tem uma coisa aqui no meu braço. Aí eu, ai gente, não consigo sair daqui. Tô com muita dor e todo mundo, não se mexe, não se mexe, não se mexe, pode ter quebrado alguma coisa. Eu fiquei com medo de ter quebrado a minha coluna ou alguma coisa assim, sabe? Fiquei bem tensa, sentada lá. E aí então, liga pra um, liga pra outro. O acidente, quem é de Manaus, o acidente foi lá perto de onde é o Auditório Canaã. Uma daquelas ruas ali que saem ali do lado. E a mamãe tava num evento da Assembleia de Deus lá. Um evento infantil. E ela estava lá. Não é bem um evento infantil, é um evento para professores de Ministério Infantil. E ela estava lá. Mas eu não queria ligar pra ela, né? Pra não aterrorizar, imagina. Tu tá lá bem na boa e de repente você sabe que tá acontecendo, que tua filha tá num acidente lá bem pertinho, né? Era uma quarta-feira, me lembro exatamente agora. Quarta-feira, então o pessoal tava se arrumando na minha casa, tava se arrumando pra ir pro culto. Liga pro papai, nem atende, né? Porque perto da hora do culto, era mais ou menos umas 7. O culto começava às 7h30, então nessa hora ninguém já atendia pro telefone. Conseguiram falar com meu irmão, que tava lá nesse evento também. Eu só sei que quando começou a chegar a minha família, o meu irmão, quando chegou, já conseguiram ligar pros outros. E foram chegando, né? Foi chegando bombeiro, chegaram ao mesmo tempo que ele. Só que olha a situação. Todo mundo foi chegando. E eu me lembro muito bem, assim, foi muito rápido, foi muito tenso e intenso. E pra explicar a situação é que foi complicado, porque ninguém lembrava de nada. A gente nem sabia como é que tinha acontecido, a gente sabia quem tava lá dentro envolvido. De repente eu escuto uma voz, assim, voz da minha irmã mais nova, do meu lado. Eliane, mano, mas tu não sabe conduzir, porque eu tava no banco do motorista. Como que explica isso? Tinha tudo pra ser mentira, né? Tinha tudo pra ser eu a motorista e eu que ter causado o acidente porque eu não sabia conduzir. E já que eu tava no banco do motorista. Só que muita gente tava lá desde o início e viram que eu tinha vindo do banco de trás, tentado passar de um lado pro outro.
e não consegui por conta da dor que foi muito forte aqui, né? Achei até que tinha quebrado naquela... Eu achei um milhão de coisas. O caminhão do bombeiro chegou, tava todo mundo lá, todo mundo me acalmando. Porque as minhas outras amigas estavam em pé, elas estavam conseguindo dar. Eu não conseguia nem sair de dentro do carro. Chegou o caminhão do bombeiro. Eu tava com medo de ser uma coisa perigosa, né? De ter me acontecido alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo tava pensando, ah, não é nada, é só um exagero da minha cabeça. Eles vão chegar, vão dizer que tá tudo bem e vão liberar a gente. Mas quando o bombeiro chegou e colocou em mim aquele colar cervical, aí comecei a pensar, menino, parece que tem mesmo alguma coisa. E aí me tiraram naquela... Nossa, foi assim uma cena de filme, de terror, por sinal. Tiraram naquela maca horrível, que a gente não consegue nem se mexer naquilo, né? Eu com aquele colar horrível também. Chuva, colocaram dentro do carro do bombeiro. Essa amiga que estava conduzindo, já tinha chegado alguém e ido com ela, eu acho, né? Porque pelo menos eu não vi mais ela. A outra que tava com o rosto cortado aqui. Inclusive essa amiga, ela tava super ansiosa pra ir pra um show. Não me lembro o show de quem. Mas era um show que ela tava super animada pra ir, que ia ser no fim de semana. Super animada pra ir. E aí era a preocupação dela. Ai meu Deus, eu não acredito que eu vou com esse rosto quebrado. Não, eu não vou poder ir pro show porque olha como eu tô com o meu rosto quebrado. Falei, menina, tu tá pelo menos só com o teu rosto quebrado. Dá bem pra ir, né? Ruim é se tivesse morrido, que aí não ia mesmo. Fomos então no caminho para o pronto-socorro. Tinha um pronto-socorro que não era muito longe de lá. Era ali no Coroado mesmo, né? A gente era muito brincalhona assim com tudo. E a gente tava lá e a gente ria. E disse assim, meu Deus, mas agora a gente tava conversando como que ia ser o final do ano. E ela dizia, agora você estava conversando lá, como que tu ia encontrar o português, não sei o quê. Foi... eu não conseguia nem me mexer, mas ela me fazia rir demais. E ela rindo. Aí o pessoal do bombeiro tava lá, né? Imagina. Acho que eles deviam estar pensando, essas meninas são malucas. Acabaram de acontecer um acidente e estão aí rindo. Só sei dizer que a gente chegou lá no pronto-socorro. Foram ver tudo. Como ela foi rápido, viram que só foi machucada aqui. Ela não tava sentindo dor em lado nenhum. Eu nem sei se fizeram outra coisa com ela. Aí me fizeram uma radiografia, eu acho que é assim que diz, né? Do corpo todo, da cabeça. E constataram que não tinha nada quebrado, mas eu sentia muita dor no meu braço. Muita dor no meu braço e aí de repente já... De repente nada, eu tô falando de repente, mas isso foi demorado. Até liberarem a gente. Aí fui de novo ver o médico e ele falou que eu não tinha nada, mas eu tava com muita dor. Que era pra gente ir embora. E aí eu falei assim, tá, mas amanhã a gente trabalha, né? Eu falei, se o senhor não der nenhum atestado, eu acho que eu não tenho condição de ir, porque tá doendo muito. Claro, pode ser que passe e fique tudo normal, mas... Não, tá tudo ok. Fui pra casa. Quando cheguei em casa, nossa, aquela agonia. Até explicar, né, o que tinha acontecido, que não tava... Que não era eu que tava conduzindo, que até lá em casa o pessoal não tava meio acreditando não, eu acho. Que não era eu, gente, mas eu não sabia conduzir. Vocês sabem aqui da minha luta, que eu consegui tirar minha carta só agora. Mas eu jamais faria um negócio desse. Pegar um carro sem eu saber conduzir, ainda mais assim. No lugar que era, com o carro de quem era, na chuva. Jamais faria uma coisa dessa. E então fomos pra casa e tal. Já no outro dia eu com menos dor, mas ainda com dor. Falamos... No outro dia foi o quê? Quinta, né? Se foi quarta. Não, acho que ainda fiquei 2 dias. Um dia em casa. Ele só deu um dia, foi isso. Ele deu um dia. E aí pra eu ir trabalhar na sexta, sem condição. Fui então lá no médico e aí eu falei pra ele, né? Expliquei, olha assim, trabalho numa creche. É muito físico, tem que carregar as crianças. Principalmente na hora do banho, né? E a hora que elas mais... Toda hora elas dependem, mas... A parte do banho não dá pra ser criança sozinha. E aí então ele me deu assim alguns atestados, eu tive que voltar lá mais algumas vezes, porque ele insistia que eu tava bem, mas eu não conseguia carregar nada, eu me sentia assim muito... Era muita dor, acho que deve ter inflamado alguma coisa, acho que sim, devia ter feito um tratamento melhor, mas não sei porque ele não queria liberar, né, não queria cuidar de mim. Eu só sei que, graças a Deus,
A gente não teve nenhuma, não foi assim, grandes sequelas, né? Eu fui a que mais me machuquei porque eu tava sem cinto e tava ali no meio entre os dois bancos, né? Então foi a que mais me machuquei. A outra, apesar de ter machucado o rosto, não teve, ficou com o resto do corpo doendo. E o que eu aprendi com tudo isso? É óbvio, a lição básica de quem vai andar de carro, que a gente não pode, nem de brincadeira, ficar sem cinto de segurança dentro do carro. Porque é uma coisa muito perigosa. Aqui, quando a gente chegou aqui na França, tinha uns cartazes para alertar o pessoal do trânsito, que era muito engraçado. Ele ficou sempre na minha cabeça, esse cartaz. Era um carrinho feito de cartela de ovo e os passageiros eram os ovos. Deixa eu fazer um adendo aqui. Outro dia eu mostrei que eu tinha ido no salão fazer meu cabelo. Tava toda me achando, né? Mas elas fazem tão mal. Eu tenho que reconhecer que não é trabalho das francesas. Tão boa nisso, não, tá? Eu não tenho boas experiências com salão de beleza, não. Sempre que eu vou é sempre pra desenrascar e eu sempre saio frustrada. Porque paga muito, o resultado não é o esperado, não. A minha raiz tá como se eu não tivesse feito em nada, tá? De novo, os 4 dedos como eu fui quando eu fui fazer. E a lição que eu tive, né? Eu tive várias lições. No momento em que aconteceu, eu me lembro exatamente do que eu pensei depois. A posição em que eu me encontrei é como se eu estivesse orando. Pra mim isso foi um impacto muito grande, porque com certeza eu não estava orando, mas em comunhão com Deus eu estava. E tive ali um livramento, né? Um livramento muito grande de vida. E vi assim também, pude ver como, não sei se vocês acreditam, quem tá vendo aqui pode realmente não acreditar, mas foi como se fosse uma segunda chance, sabe? Minha amiga, uma delas até falou assim: Eliane, será que isso é um sinal pra tu não ir lá encontrar o português? Não sei, pelo menos eu não entendi assim, tanto que eu tô aqui, né? Já vão lá quase 10 anos de casado. 10 anos do acidente e 9 anos de casado. Eu não acredito assim não, porque muita gente, quando aconteceu o acidente, muita gente chegou em mim e falou: será que isso não era um sinal pra você não ir pra Portugal? Mas não tem nada a ver. Porque estava ligado, mas não estava ligado totalmente com a situação. Estava no sentido de que era eu, né? Mas não tinha, eu acho que não tinha muita ligação. Ou então se tinha, eu não entendi, né? Apesar de todo mundo não, a maioria ter falado que sim, eu não entendi. Não entendi dessa maneira, mas eu entendi sim como uma segunda chance, né? Uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. Às vezes a gente tem a mania de só conseguir refletir quando acontece uma coisa desse nível na nossa vida, que a gente percebe que a nossa vida tá em jogo, né? A gente foi poupado ali, foi um quase. Esses dias aconteceram um trágico acidente aí com a Marília Mendonça. Inclusive essa minha amiga que tava conduzindo o carro, a Marília Mendonça apareceu, eu achei ela a cara dessa minha amiga. Então vocês podem imaginar que era uma espécie de Marília Mendonça que tava conduzindo o carro. Depois que a Marília morreu, quando ela morreu, né, todo mundo ficou assim tenso. Sempre que morre alguém, e ainda mais assim, de uma maneira trágica, todo mundo fica reflexivo quanto à sua vida, né? Pensa em, poxa vida, se fosse eu. Então pensa na pessoa e nas consequências que aquela perda vai trazer para a família, para a vida e tal. E às vezes é até positivo, no sentido da pessoa mudar a sua posição diante de certas coisas. Foi o que aconteceu comigo, né? Fiquei reflexiva e acredito realmente que foi ali uma segunda oportunidade, uma segunda chance de fazer coisas diferentes. De fazer, né, diferente daquilo da vida que eu levava. Mas sabia que todos os dias que a gente acorda é um dia novo de oportunidade que Deus dá. E a gente é tão egoísta e tão egocêntrico, né? E acha tudo tão normal que muitas vezes a gente acaba não dando valor pra isso. E só se dá conta que a vida é um sopro e que a gente pode estar hoje aqui, mas amanhã pode não estar mais. A gente só se dá conta disso quando acontece um acidente, uma coisa nesse nível que faz a gente, assim, visível pra gente realmente ver, né? Perceber que, ai meu Deus, é verdade. Quando tudo tá muito bem, a gente é tão habituado
tão conformado com as coisas boas, né? Que a gente não... Geralmente o que é bom a gente se habitua logo, né? E acaba achando que, tipo, nada de mal vai nos acontecer, nada de mal pode me acontecer. E às vezes a gente deixa de fazer as coisas e vive no automático, vive no artificial, sem viver intensamente a vida, porque, tipo, já está acostumado. Mas uma pessoa, por exemplo, que está em estado terminal de vida, está desenganada do médico, por exemplo, ela sonha, se você for perguntar dela, ela sonha em ter pelo menos 1 hora sem aquele sofrimento, porque ela dá valor pra vida, ela quer viver, né? A gente sabe que tem muita gente que fica doente terminal muitos anos e não morre, pô, parece assim que a insistência da pessoa não querer morrer, né? Não é uma coisa que a pessoa queira, vou morrer, eu já quero morrer, mas assim, a gente vê realmente nessas situações que a pessoa quer viver, ela consegue enxergar o valor da vida, né? E a maioria das pessoas que estão assim no leito de morte, elas sempre, o que elas querem realmente, a maioria das vezes não é, eu gostaria de ter tido um pouco mais de tempo para trabalhar, para eu comprar um carro, para eu comprar uma casa. Não, a maioria dos pedidos que são feitos na hora da morte, queria ter perdoado, queria ter amado mais, queria ter feito tal coisa diferente, né? Então que a gente não espere que chegue um momento assim trágico para que a gente possa refletir todos os dias. Tem um versículo na Bíblia que fala que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. A misericórdia de Deus é como se fosse assim, a paciência dele, né? Porque todo dia, por causa do nosso pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então cada vez que eu peco, eu vou juntando ali os meus bônus com a morte. Pecou, olha, consequência do pecado é a morte. Então todos os dias eu peco desde a hora que eu acordo até o último minuto que eu vou dormir. Eu deveria, no final do dia, tipo, eu já devia ter gastado todas as minhas chances de fazer as coisas certas e escolhi fazer as erradas. Então no fim do dia eu deveria o quê? Eu deveria morrer por conta das consequências, né, do pecado. Mas a Bíblia fala que Deus é misericordioso, então Ele dá uma nova chance todos os dias. Então todo dia quando você acordar, é como se tivesse zerado tudo. E Ele tivesse te dado um outro dia de oportunidade. Então, que você, se não faz assim, possa começar a olhar os dias assim. Eu sei que por causa da ansiedade, de tudo que a gente vive hoje, dos problemas, muitas vezes as pessoas acordam, ai caramba, mais um dia de sofrimento, né? Mais um dia, sei lá, mais um dia desempregado, mais um dia doente. Não sei qual é o que você pensa, né? Como está a sua maneira de pensar em relação ao dia que Deus te deu. É um fardo ou é uma bênção? Que a gente possa enxergar que é uma bênção, né? E que é um dia novo, um dia de oportunidade de fazer coisas diferentes, de fazer tudo diferente do que você fez até aqui. Conversa terminada e cabelo terminado. Espero que vocês tenham gostado de ouvir essa conversa, né? Esse penteia e fala, chapa e fala. E que realmente vocês possam ter aí, dar essa importância para a vida que vocês têm, que Deus deu para vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e tchau, tchau.